Fala pessoal, beleza? Nessa aula de hoje eu gostaria de fazer uma introdução ao estudo dos retificadores, especialmente aqui ao retificador de meia onda. Então nesse vídeo vocês vão conseguir aprender algumas aplicações dos circuitos retificadores em fontes de alimentação. Antes disso, veremos a principal motivação para o estudo de tais circuitos retificadores. E adentrando nessas aplicações, temos aí alguns tipos de fontes de alimentação, especialmente uma fonte de alimentação linear e a fonte de alimentação chaveada. Trabalharemos aqui com os estágios específicos de uma fonte de alimentação linear e, por fim, o princípio de funcionamento do retificador de meia onda. Então, nós temos diversos aparelhos que trabalham com corrente contínua. Então, nós temos alguns dispositivos, como, por exemplo, um mouse, uma lanterna, um controle de abrir e fechar portão, né, um relógio, próprio smartphone, e esses elementos utilizam alguma fonte de alimentação de corrente contínua. Por exemplo, uma bateria de 1,5 volts, que pode estar associada em série paralelo. Aqui, por exemplo, no mouse, né, nós temos aqui duas pilhas de 1,5 volts que podem estar associadas aí em série ou em paralelo para alimentar os nossos circuitos. Então, a maioria dos dispositivos, grande parte dos dispositivos que utilizamos no nosso dia a dia, trabalham com corrente contínua. Na iluminação temos aí as lâmpadas de LED também. No entanto, a rede elétrica ela é baseada, em sua maioria, na geração, transmissão e distribuição em corrente alternada. Então, se a gente observar aqui essa figura, temos aí a representação de usinas de grande porte, em que são gerados sinais de tensão e corrente na forma de corrente alternada, com um fluxo aí unidirecional de energia. Então, no sentido da geração, passando pelo sistema de transmissão para o sistema de distribuição, para finalmente utilizarmos aí como consumidores essa energia na forma de corrente alternada. Então vejam que quando utilizamos essa energia na nossa casa, por exemplo, filtro de linha, onde eu uso aqui diversos dispositivos, né, essa energia ela é alternada. Então, normalmente essa tensão ela tem o que a gente chama de tensão eficaz ou tensão RMS no ponto de consumo aqui no Brasil de 110 ou 220 volts com a frequência de 50 ou 60 Hz aqui no Brasil, então 60 Hz. No entanto, como foi dito anteriormente, tais aparelhos necessitam de corrente contínua e não de corrente alternada. Então surgiu a necessidade de dispositivos de eletrônica de potência que utilizam semicondutores que fazem a conversão de corrente alternada para corrente contínua. Geralmente o circuito que converte essa tensão alternada para contínua é uma fonte que pode ser do tipo linear ou chaveada. Então, se você não conhece o que é um sinal senoidal alternado, eu tenho um vídeo que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, e também aqui no card interativo, que eu mostro justamente o que é um sinal de tensão do tipo senoidal ou cossenoidal e quais são os seus principais parâmetros, como tensão de pico, tensão eficaz, período, frequência angular e fase. Essa fonte é um conversor que tem como objetivo fazer a conversão de uma fonte de energia alternada para uma fonte de corrente contínua, de tal modo que essa fonte de corrente contínua ela seja capaz de alimentar nossas cargas. Então, como exemplo aqui, temos a fonte de um celular, uma fonte chaveada aqui, no caso, para alimentação de um computador, um desktop. Aqui, uma fonte de alimentação utilizada para alimentar um laptop. E aqui também uma outra fonte de alimentação utilizada para um tablet. E qual seria basicamente a diferença entre fontes lineares e fontes chaveadas? As fontes lineares, geralmente, elas têm um maior volume e peso, dado que elas utilizam aí elementos passivos e elementos indutivos, como o transformador, que tem um núcleo que pode ser material ferromagnético, uma ferrite, tem enrolamentos de cobre, isso ocasiona um maior volume desse elemento. Por outro lado, essa fonte tem um menor número de componentes, consequentemente, uma menor complexidade no circuito como um todo e apresenta uma menor eficiência, dado que temos elementos de dispersão dos enrolamentos do transformador, bem como perdas elétricas em outros elementos passivos. Aqui temos aqui o exemplo de uma fonte linear de 127 e 220 volts RMS de entrada para uma tensão de saída de 12 volts, 3,5 amperes. As fontes chaveadas apresentam um menor volume e peso, dado que
Essas fontes trabalham com a frequência de chaveamento e essa frequência de chaveamento ela é elevada e essa elevação da frequência de chaveamento proporciona uma redução no volume, consequentemente no peso dos materiais de caráter indutivo, como transformadores, por exemplo. Tem um maior número de componentes e, consequentemente, uma maior complexidade do seu circuito e podem apresentar uma maior eficiência, lembrando que isso é via de regra, ou seja, podemos colocar aí como características gerais de tais fontes. Então temos aqui como exemplo uma fonte chaveada, 127/220 volts de entrada, com a tensão de saída de 12 volts contínuo e 15 amperes. Nesse caso, vamos verificar aqui os estágios especificamente de uma fonte linear. Nas fontes do tipo linear, a tensão disponível na rede elétrica é normalmente reduzida por um transformador, retificada por diodos, filtrada por alguns elementos, como por exemplo capacitores, e finalmente regulada aí por alguns reguladores específicos que veremos mais adiante. Então, se a gente observar aqui esses diagramas de blocos, temos aqui na entrada uma tensão alternada. Então, esse ponto aqui de alimentação nas nossas casas tem aí uma tensão de 110 ou 220 volts RMS alternados, que consiste aí no primeiro estágio, digamos assim, o estágio de alimentação, conforme indicado nesse quadrado aqui em amarelo. Cada sinal de tensão alternada passa por um transformador e essa tensão normalmente é reduzida ou abaixada para valores aí aproximadamente 24 volts, 12 volts, 5 volts ou qualquer outro nível de tensão. Após esse estágio de redução da tensão de entrada, temos o processo de retificação propriamente dito. E nesse caso podemos ter dois tipos, basicamente, de retificação, que a gente chama de retificador de meia onda, conforme indicado aqui no primeiro gráfico do quadrado vermelho superior, ou um retificador de onda completa, o símbolo aqui do diodo, que é o elemento principal utilizado em retificadores não controlados de forma passiva. Após esse estágio, normalmente temos um estágio de filtragem, que normalmente são utilizados capacitores do tipo eletrolítico, e esses capacitores permitem a redução do nível alternado de tensão. Então esse capacitor ele realmente ocasiona um efeito de filtragem. Vejam que esse sinal que era alternado, pulsante, ele agora tem um caráter contínuo com algumas variações na sua tensão que a gente chama de ripple. É uma pequena variação nessa tensão devido ao processo de carga e descarga do capacitor quando é aplicado sobre ele uma tensão alternada. Por último, temos o estágio de regulação, que pode ser utilizado aí reguladores do tipo Zener ou outros tipos de reguladores para regular essa tensão na saída. Finalmente, temos aqui, após o estágio de regulação, um sinal completamente contínuo. E esse sinal contínuo ele pode ser utilizado para alimentar as nossas cargas de corrente contínua. Por exemplo, aqui, essa tensão contínua é utilizada para fazer o carregamento da bateria desse smartphone. Pode ser utilizado aqui também para alimentar essa fita de LEDs. Então veja que na realidade essa fonte é um conversor que converte essa tensão de corrente alternada com amplitude, ou seja, valor de pico e frequência, em uma grandeza com frequência nula, ou seja, corrente contínua, com tensão também regulável, de acordo com os requerimentos das nossas cargas. Então vimos aí também a polarização direta e reversa do diodo. Então, lembrando do funcionamento do diodo polarizado diretamente e reversamente, verificamos que quando aplicamos aí, no caso para um diodo ideal, uma tensão positiva entre seus terminais anodo e catodo, então aplicada essa tensão positiva, conforme esse gráfico da direita ilustra, então veja que essa tensão ela é sempre positiva e não varia ao longo do tempo. Então isso vai ocasionar aí a condução do diodo, ele vai conduzir como uma chave fechada. Na polarização reversa, o diodo ele está desligado, pois é aplicado sobre ele uma tensão no sentido anodo-catodo negativa, conforme podemos verificar aqui nesse gráfico. Então, se essa tensão ela é negativa e não varia ao longo do tempo, o diodo ele está reversamente polarizado e não haverá corrente circulante. O diodo está desligado. Vejamos agora quando utilizamos um sinal senoidal alternado na entrada de um circuito retificador aqui de meia onda, que consiste apenas no diodo em série com a carga aqui em análise. Essa carga é representada por um elemento resistivo, no caso um resistor, e
a tensão na sua entrada, uma tensão alternada. No semiciclo positivo, o sinal dessa tensão é positivo. E no semiciclo negativo, o valor dessa amplitude é negativo. Temos aí justamente metade do semiciclo, o sinal é positivo, e na outra metade do semiciclo, esse sinal de tensão é negativo. Então, considerando o que vimos anteriormente sobre a polarização direta e reversa do diodo, quando esse sinal no sentido anodo-catodo do diodo, ele é positivo, significa que o diodo ele vai se comportar como uma chave fechada e vai permitir a passagem de corrente. Então, se a gente observar, durante esse semiciclo positivo, o diodo ele vai aqui ser representado como um curto-circuito, uma chave fechada. A chave fechada tem tensão, tem diferença de potencial nula em seus terminais. Por isso, a tensão aplicada exatamente sobre o diodo é igual a zero. Vejamos agora a tensão sobre a carga. Durante esse semiciclo positivo, o diodo está conduzindo, então haverá uma circulação de corrente, essa corrente irá alimentar a carga, então a tensão sobre a carga será exatamente aqui igual à tensão de alimentação de entrada, tem um valor de pico Vp, ou seja, o diodo é ideal, ele vai se comportar como uma chave fechada, então toda a tensão da entrada será reproduzida na saída aqui sobre a carga. Vejamos agora o semiciclo negativo. Então, no semiciclo negativo, essa tensão de entrada é negativa e, como vimos novamente para o modelo de diodo ideal, a fonte de tensão tem valores negativos até o menos Vp, que seria o valor de pico negativo, amplitude máxima e negativa. E nesse caso o diodo ele estará aberto, se comportando como uma chave aberta. Se a chave está aberta, não haverá circulação de corrente, e se não haverá circulação de corrente, toda a tensão da fonte será aplicada sobre o diodo, conforme verificamos aqui nessa forma de onda de tensão sobre o diodo. Vejamos agora o gráfico da tensão sobre a carga. Então, num semiciclo negativo, como o diodo está aberto, não haverá circulação de corrente, o diodo está se comportando como uma chave aberta e, consequentemente, aqui não haverá corrente circulando pela carga. Se não haverá corrente circulando pela carga, pela lei de Ohm, V igual a RI, então se I igual a zero, também não haverá queda de tensão sobre a carga. No semiciclo negativo, a carga tem uma tensão nula. Lembrando que, para o caso de um diodo ideal, então não há queda de tensão devido à barreira de potencial do diodo, seja de silício ou germânio, então o valor da tensão de entrada de pico vai ser igual ao valor de pico da tensão aplicada sobre a carga e também da tensão aplicada sobre o diodo. Veremos uma simulação para exemplificar isso de uma forma mais ilustrativa, verificando aí em tempo real os sinais de tensão, corrente sobre o diodo, sobre a carga e a tensão de alimentação de entrada. Mas veremos isso no próximo vídeo. Obrigado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe esse vídeo, deixe o joinha. Então veja no próximo vídeo como fazemos essa simulação.